Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que neste momento para um pouco do seu tempo para poder ouvir a palavra de Deus. Quero nesse espaço de tempo aqui compartilhar uma palavra de Deus com você, falando de uma das histórias lindas que existe na palavra do Senhor, a história de Jó. Um homem íntegro, um homem sincero, um homem que se desviava do mal, que o próprio Deus dá testemunho de Jó e diz que na terra não existia naquele momento ninguém como ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a história que vamos compartilhar um pouco aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você faça uma boa meditação da palavra de Deus, que está em Jó, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostou-se no chão, adorou e orou e disse: Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Glória a Deus, aleluia. Nesta passagem, Jó, ele era um homem muito abençoado por Deus. Tudo que ele tinha era abençoado por Deus. Era um homem muito rico, o mais rico do Oriente naquele momento. E o adversário observava a vida de Jó, cada passo seu. E quando ele vai diante do Senhor, o Senhor fala com Satanás e diz: Por onde tu estava? Ele diz: Estava rodeando, passeando, caminhando pela terra. E o Senhor mesmo diz: Tu observou lá o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Na terra não há ninguém como ele. E o adversário fala para o Senhor. Também o Senhor o abençoa ele de todas as formas. Toca nas coisas que ele tem e ele vai blasfemar contra o Senhor. E o Senhor permite. E quando o Senhor permite, o adversário quando vem, ele vem e toca nas coisas de Jó. E chegam 4 mensageiros com notícias negativas. Um deles chega e diz: Jó, vieram e roubaram as jumentas e mataram os servos. E daqui a pouco chega outro mensageiro e diz: Jó, fogo do céu veio e matou e consumiu as ovelhas, e matou os servos, só eu que escapei para te dar a notícia. E vem outro e diz que veio os assaltantes e levaram os camelos. Ou seja, já chegou 3 mensageiros aí. Tudo automaticamente, um atrás do outro, com as notícias contrárias. E depois chega um mensageiro e diz: Jó, veio um vento forte sobre a casa onde estavam os teus filhos, e derrubou a casa e matou todos os teus filhos. E naquele momento, Jó, depois de ter recebido todas essas notícias
contrária, Jó ele rasga suas vestes, ele ora e ele fala essas palavras que nós acabamos de ler. O Senhor me deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em nenhum momento Jó colocou a culpa em Deus e pecou contra o Senhor. Em momento algum. Você vê que essa história, às vezes não entendemos algumas situações que passamos, porque imagine Jó, um homem que andava segundo a vontade de Deus, um homem sincero, um homem que se desviava do mal. Agora acontece tudo isso na vida dele, porque não cai uma folha seca da árvore se não tiver a permissão de Deus. Você vê que o adversário não podia tocar nas coisas de Jó. Ele só pôde tocar quando recebeu autorização para poder fazer isso. Porque tudo que Jó tinha era abençoado por Deus. Porque Jó era uma bênção. E neste momento acontece tudo isso, e como se já não bastasse, depois de vir todas essas notícias, ainda vai vir uma situação mais estreita. Jó ele vai cair em uma enfermidade, que ele vai naquela enfermidade se coçar com cacos de telha, e Jó fica uma pessoa irreconhecível. Imagine, quem olha de fora como vê os amigos de Jó, quando olhou e não reconheceu Jó. Eles todo momento ficaram dizendo que Jó tinha pecado contra Deus, por isso que o Senhor estava castigando. Mas tudo fazia parte do propósito. Mesmo quando muitas das vezes não entendemos, temos a certeza de que andamos na direção do Senhor, que andamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E parece que muitas das vezes as notícias chegam tudo de uma vez, as notícias contrárias, assim como chegou na vida de Jó. Mas uma lição muito poderosa nós aprendemos com essa história. Porque o que nós aprendemos é que Jó, por mais que tinha tudo aquilo, era um homem muito rico, era muito abençoado. O seu coração, primeiramente, não estava nas coisas que ele tinha, e sim em Deus, porque todas as coisas elas passam, elas se acabam, mas as coisas de Deus é eterna, é para sempre. Esta é a diferença. Quando o nosso coração está voltado para o Senhor, é o Senhor que em primeiro lugar habita dentro do nosso coração. Independente do que venhamos a perder, independente do que venhamos a acontecer, as situações contrárias na nossa vida, permanecemos de pé por causa da fé que temos no Deus a quem nós servimos. Porque se Jó ele permaneceu de pé mediante a tudo isso, foi porque a fé que ele tinha no Deus a quem ele servia era muito maior. E ele não estava agarrado às coisas que tinha, mas sim em Deus. E da mesma forma que o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse, lá na frente, se a gente ler a história de Jó inteira, você vai ver que o Senhor ele vai mudar o cativeiro de Jó. E vai mudar a sua situação. E vai abençoar a vida de Jó de uma forma que Jó recebeu muito mais em dobro do que já tinha. Louvado seja Deus. Mas ele passou por aquela etapa, porque tudo aquilo ali era permissão de Deus. Porque é muito fácil, quando as coisas estavam bem, porque estava tudo uma maravilha, Jó tinha de tudo, era muito abençoado. Mas quando as situações vieram ao contrário, mesmo assim ele adorou o Senhor. Mesmo assim ele continuou do mesmo jeito, uma pessoa íntegra.
E ele não colocou a culpa em Deus. Ele não pecou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele permaneceu fiel. Porque é muito fácil adorar quando vai tudo bem. E quando as coisas fogem do controle, quando não entendemos mais nada o que está acontecendo, é aí que está. Quando a nossa confiança está depositada no Senhor. Louvado seja Deus. Quando a nossa confiança ela está depositada no Senhor, vencemos todas as coisas. Porque tudo na vida passa. Mas as coisas de Deus, ela é eterna. Aleluia. E Jó, ele venceu, porque, em primeiro lugar, o seu coração era do Senhor. Aleluia. Uma coisa é muito importante a gente saber, que quando uma pessoa é preciosa para Deus, ela acaba se tornando importante para o diabo. Porque você vê que Jó era um homem que agradava a Deus na sua caminhada. E você vê que o adversário observava, mas não podia entrar na vida de Jó. Não podia fazer nada, não podia tocar nas coisas de Jó. Ele só pôde fazer algo quando recebeu a permissão de Deus. E uma lição muito poderosa aprendemos com essa história. Que não devemos estar com o nosso coração voltado a se agarrar às coisas que temos, mas sim que o nosso coração, em primeiro lugar, esteja entregue ao Senhor. Por mais que o ser humano venha adquirir qualquer coisa na face da terra, tudo passa, as coisas se acabam. Tudo passa, as coisas se acabam. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Então, que com essa história, com esta meditação, independente de todas as notícias que parece que têm chegado de uma vez só, porque chegaram todas de uma vez, mas se Jó permaneceu de pé, é porque a sua confiança estava no Deus a quem ele servia. Porque é muito fácil adorar quando tudo está bem. Mas quando as coisas fogem do controle, é somente por meio da fé. É a confiança no Deus a quem nós servimos. Louvado seja Deus. Então, tenha esta confiança, assim como Jó. Porque muitas das vezes o que nós passamos, o que nós enfrentamos na terra, parece que é uma coisa que é impossível de superar ou de suportar. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, encontramos inspiração e olhamos para o que nós enfrentamos e não é nada diante do que estes homens, diante do que essas pessoas enfrentaram. Imagine uma pessoa que era rica, tinha os seus filhos e perder tudo de uma vez só. E ainda por cima cair em cima de uma enfermidade. Imagine o que dizer, o que pensar. Mas Jó, ele tinha certeza que não tinha feito nada de errado para cair naquela situação. E ele permaneceu fiel até o fim. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, independente do que aconteça, independente das situações contrárias que venham, olhe para essa história e traga ela para a sua vida como uma inspiração. Que o nosso coração venha estar verdadeiramente voltado para o Senhor e não para as coisas que temos, porque tudo passa. Mas a palavra de Deus,
permanece para sempre. Fique com esta palavra no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.